Oi pessoal, eu sou o Gilmar, sou do Instituto Federal. Eu estou aqui para explicar um exercício sobre corrente elétrica usando as leis de Kirchhoff, e aí eu vou introduzir as leis de Kirchhoff. Basicamente aqui o exercício está pedindo para a gente calcular a corrente neste ponto aqui onde o amperímetro está ligado, certo? E para a gente fazer isso a gente vai usar as leis. A primeira lei de Kirchhoff ela indica para a gente que quando a gente tem duas correntes entrando num nó, e eu já vou explicar o que é um nó, a corrente que sai tem que ser igual à soma das duas que entraram, certo? Então aqui a gente tem a corrente 1 entrando pela esquerda, a corrente 2 entrando aqui, né, por baixo, no nó. E aí a corrente que sai é a I3, que é igual à soma das duas que entraram. Basicamente, o que é um nó? O nó é uma conexão no circuito que conecta três caminhos, certo? Então aqui a gente tem um caminho da esquerda, da direita e um de baixo, certo? Então aqui a gente tem um nó. Aqui da esquerda, da direita e o de cima. Aqui a gente tem outro nó. Esses são os únicos dois nós desse circuito. E a partir do conceito de circuito a gente consegue determinar o que é um ramo, que é outro conceito importante aqui pra gente. Um ramo é basicamente um nó até o outro, certo? Então a gente vai ter isso aqui sendo um ramo, isto daqui sendo outro ramo, certo? E aqui no meio também a gente tem um terceiro ramo, certo? Então a gente tem três ramos neste circuito aqui. E aí a malha seria basicamente um nó até ele mesmo, certo? Então você vai basicamente percorrer o circuito até chegar no nó de novo. Então aqui a gente tem uma malha maior zona. A gente vai ter uma malha menorzinha aqui, certo? E uma malha menor ainda aqui, certo? Então a gente tem três malhas nesse circuito. As malhas que importam pra gente são as menores, porque a gente vai usá-las para descobrir a corrente aqui. A gente vai resolver esse exercício através de sistemas de equações matemáticas ou matrizes, certo? Eu vou usar sistemas de equações. Basicamente, a gente vai ter que compor, analisando o circuito, outras duas equações, porque a primeira a gente já tem. A primeira equação é basicamente o que eu comentei para vocês, que I1 mais I2 é igual a I3. Por que eu estou falando isso? Porque a corrente 1 entrando nesse nó, mais a corrente 2 entrando por baixo nesse mesmo nó, é igual a corrente 3. Então a gente já tem uma equaçãozinha bonitinha que está aqui embaixo. Já deixei aqui separadinho, bonitinho, para a gente resolver o exercício. Então vamos lá. A gente precisa de outras duas para resolver esse exercício. Como a gente quer descobrir a corrente 1 que está passando pelo amperímetro aqui, a gente preferencialmente quer colocar todas as equações em termos de I1 quando a gente for resolver o sistema, certo? O sistema de equações. Porque a gente já tem esse valor aqui direto. É o primeiro que a gente descobre. Então, como a gente vai fazer aqui? A gente vai inicialmente escolher uma orientação para a corrente. Se você errar a orientação, é só um chute mesmo, se a gente errar a orientação, o que vai acontecer é basicamente que a corrente no final vai dar negativa, mas o valor está certo. Então a gente só vai usar o módulo do valor, certo? Módulos, ou seja, a gente vai ignorar o sinal. Como que a gente vai resolver isso aqui então? Aí a gente vai ter aqui, você vai escolher um nó e você vai arbitrariamente escolher esse nó, certo? Você vai fazer um caminho no sentido que você preferir. A ideia é que você faça um caminho da malha, lembra? Então é do nó até ele mesmo. Eu escolhi este nó aqui e o caminho que a gente vai fazer é da direita para a esquerda. Então a gente vai para a esquerda, certo? Aí a gente vai fazer então esse caminho até ele mesmo. Se a gente fizer esse caminho bonitinho, quando a gente passar por cada ponto aqui do circuito, vai ter, a gente vai compor um pedaço da equação que a gente precisa para fazer o sistema. Então, quando a gente passa por um resistor, a gente tem que analisar se a corrente está indo no mesmo sentido que o caminho que a gente está fazendo. A corrente que a gente está analisando aqui, nesta parte da malha, é a corrente I1, certo? E ela está no mesmo sentido do caminho que a gente está fazendo. Então, isso aqui vai se manter positivo. Então, é a resistência vezes a corrente aqui nesse caso, só que positivo, porque está no mesmo sentido que a gente está analisando. A gente vai chegar aqui até o gerador, e aí quando a gente vira um gerador, a gente vai analisar qual que é o polo que está entrando a corrente aqui que a gente está vendo. Aqui nesse caso, é positivo. Então, na hora que a gente vai colocar ali na nossa composição, vai ser positivo também, certo? A gente vai continuar o caminho aqui, certo? Pá. Chegou na outra resistência, vai multiplicar por 4 positivo, porque é o mesmo sentido da corrente.
chegou no outro gerador, pô, negativo, vai entrar no negativo, então é menos 50 ali, certo? E aí chega até o resistor de novo, duas vezes a corrente, passa de novo aqui, né, tem que fechar a malha, então passa de novo pelo 10 ali, só que negativo, então é 10 negativo aqui na equação, mais 20, porque entra ali de novo, certo? No positivo, e menos 4, porque passa ali pelo resistor, só que está passando no sentido contrário à corrente I2 que está subindo enquanto está descendo. Então ali negativo. Tudo isso igual a zero, porque a segunda lei de Kirchhoff nos diz que a soma das tensões de uma malha tem que dar zero. Inclusive é justamente por isso que nós estamos multiplicando as correntes pela resistência ali na composição, porque a gente está usando a fórmula de tensão igual a resistência vezes corrente. Então aqui a gente tem nossa segunda equação que vai ser simplificada. Eu vou deixar aqui o cálculo para vocês analisarem. Eu basicamente só simplifiquei isso aqui. Simplificando a gente chega nisso aqui e a gente repete isso para a segunda malha aqui. Eu arbitrariamente escolhi esse caminho aqui, certo? Nesse sentido aqui. Então vai vir daqui para cá. E aí a gente vai resultar nisso aqui, certo? Que vai ficar I2 mais I3. Aí a gente parte para a parte matemática bruta, né, que é resolver o sistema de equações. Eu botei tudo em termos de I1, então você vai ver que está tudo igualado a I1 de algum jeito aqui no final. E depois que a gente iguala tudo a I1, né, a gente substitui nas equações, a gente vai chegar nesta equaçãozinha aqui final, que é a composição I1 mais I2 igual a I3, substituindo o I2 que a gente achou aqui em termos de I1, o I3 que a gente achou aqui em termos de I1 também, e o I1 que já estava em termos de I1, não tem necessidade nenhuma de mexer nisso aqui. A gente vai chegar aqui 5I1 é igual a menos 10, a gente simplifica isso aqui dividindo os dois lados por 5, e a gente vai ter basicamente que I1 é igual a menos 2. Como eu falei, se a corrente desse negativa aqui, não tem problema, a gente só usa o módulo disso aqui, a gente vai ter que a resposta do exercício é 2 amperes, alternativa B. E é isso, gente. Esse foi o exercício resolvido e as leis de Kirchhoff. Espero que tenha ficado claro e agradeço a atenção de todo mundo que está assistindo aí. Obrigado e boa sorte aí com os estudos.